Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite, terceiro bloco do programa. Eu sempre ofereço para os meus convidados um Guaraná Baré geladinho, porque ele tem o sabor da Amazônia. O Baré é inigualável, presente nos momentos mais importantes, momentos festivos da nossa vida. Guaraná Baré, o sabor da Amazônia, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Vou bater um papo com o doutor Marcos Vinícius Rodrigues, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, projetos inclusive internacionais. Ele é doutor, PhD em Engenharia da Produção, mestre em Administração de Empresas e especialista com MBA em Formação de Executivos, professor da Fundação Getúlio Vargas no Brasil e atualmente lotado na diretoria internacional da Fundação Getúlio Vargas. É professor catedrático visitante da ISCTE, em Portugal, que é o Instituto Superior da Ciência do Trabalho e da Empresa. Esse é um dos temas, inclusive, do nosso bate-papo. Ele está em Rio Branco, onde vai ministrar um módulo no curso de Gestão Empresarial na parceria Fundação Getúlio Vargas, Uninorte. Doutor Marcos Vinícius, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer ter recebido o convite, estar aqui para poder apresentar algumas considerações dentro das expectativas. Né, doutor Marcos Vinícius, eu soube que o senhor é o responsável, o coordenador de todo este trabalho de reestruturação da gestão do Senado Federal. A gente acompanha a polêmica que deu a instalação do ponto eletrônico, desse trabalho de moralização, porque não é só um trabalho de reestruturação da gestão, mas também de moralização, de enxugamento da máquina do Senado, vídeo escândalo dos atos secretos, e a Fundação Getúlio Vargas, que é uma marca respeitadíssima no Brasil e no mundo, foi a escolhida para fazer esse projeto de reestruturação. Como é que está esse trabalho? Como é que tem sido essa experiência para o senhor, professor? É uma experiência muito rica. Esse trabalho começou em 2009. Quando o presidente Sarney, no início do ano, por volta de fevereiro, convocou a Fundação para fazer um trabalho, uma reestruturação, uma reforma administrativa do Senado. Iniciamos o trabalho com todos os problemas que nós temos em qualquer início de uma intervenção em uma grande organização, principalmente quando essa organização é uma organização vinculada, né, à área pública. E em agosto, nós concluímos o trabalho. Um trabalho bom que, apesar das resistências, conseguimos fechar um trabalho, como estou dizendo, um trabalho realmente muito razoável em termos de estrutura e em termos de um novo fluxo para o Senado. É o que os gestores da administração chamam de downsizing. Isso foi feito no Senado. Que é redução de cargos, enxugamento da máquina. Isso. Esse trabalho, isso ainda em 2009, ele vai para o Conselho de Administração, vai para algumas comissões internas do Senado e no final do ano, já em dezembro, o trabalho é apresentado à mesa. Só que o trabalho que foi apresentado à mesa era um trabalho que não batia com o trabalho proposto pela Fundação. Mas me entenda que a Fundação foi contratada para apresentar uma proposta, recomendações. Uma proposta profissional. Sim, e é direito do Senado fazer as mudanças que eles achassem convenientes. Só que esse relatório foi criticado pelos Tasso Gereissati, pelo Suplicy, que pediram que o relatório não fosse à votação. Com isso, foi criada uma subcomissão, já estamos aí em 2010. Essa subcomissão é presidida pelo Jarbas Vasconcelos e com o relator Tasso Gereissati, novamente chamou a Fundação, e aí sim, foi possível fazer um trabalho denso, muito denso. A redução de cargos, por exemplo, foi significativa. Significativa. Esse trabalho, que teve como relator o senador Tasso Gereissati, ele foi concluído em julho de 2010 e apresentado o relatório final em setembro. Do jeito que estava, o Senado tinha um orçamento maior do que muitas empresas no Brasil, sem necessidade, um orçamento, digamos, encorpado de forma a, enfim, atender interesses políticos de seus representantes, não? Nesses aspectos, Rick, a Fundação fez um trabalho de estrutura, um trabalho de gestão. Tá? Então, todos esses aspectos políticos não compete à Fundação analisar. Mas o que eu posso lhe dizer, que o trabalho da Fundação, quando nós chegamos ao Senado, existia na mídia
a notícia que o Senado tinha 181 diretores. Não tinha. 45 diretores? Na realidade tinha 45. Ele tinha divulgado 181, 110 usavam bottom para ter direito a estacionamento, elevador privativo, mas na realidade o Senado tinha 45 diretores. Me confirma a informação, tinha um diretor de estacionamento no Senado, isso é verdade? Olha, ele não ganhava como diretor, ele tinha o bottom de diretor, exatamente, estar dentro daqueles 181, para ter direito ao elevador privativo, o estacionamento... Algumas benesses. Mas na realidade o Senado tinha 45 diretores e o nosso trabalho reduziu para 4. Os salários eram muito altos? Cabe aí uma consideração. Eu, como consultor, há muitos anos, estou na fundação desde 88. Eu trabalhei em poucas empresas com um nível de competência dos funcionários tão elevado como o Senado. Então nós temos um quadro de servidores, os servidores efetivos. Competentes. Muito competentes. Então entendam, eles eu acho que ganham compatível com a competência deles. Outros cargos nós podemos questionar. Mas isso vem de um histórico muito complicado, onde eram criadas algumas posições, ou seja, e foi feita uma coisa de retalho. Então é muito difícil uma análise caso a caso. Né? O que nós fizemos foi zerar o quadro, pegar o quadro de valores do processo do Senado e a partir de chegar à base. Por favor. Faz de maneira. Tá. A redução de diretores para quanto? Para quanto? Vamos o que diz o relatório? Nós temos 45 diretores reais. A nossa proposta são 4 diretores. Uma redução de... Sim, e digo aos senhores que com 4 diretores nós vamos ter uma eficácia bem maior do que os 45, diante do modelo que foi estruturado. Nós tínhamos 3.600 funções comissionadas. Dessas 3.600 funções comissionadas, na nossa proposta, nós passamos para 926. E outras medidas, algumas delas inclusive já implantadas. Por exemplo, a recomendação do portal da transparência do Senado, isso foi da Fundação. A recomendação de um sistema de ponto eletrônico rígido, isso também é uma recomendação da Fundação. Inclusive, o presidente do Senado para não editar mais atos secretos? Não só o presidente. E aí numa posição técnica, cabe uma colocação muito importante. Quando eu assumi o trabalho, eu tive uma reunião com o presidente do Senado e que me prometeu fornecer à Fundação todas as informações necessárias. Isso foi feito. Fantástico o trabalho da Fundação Getúlio Vargas do Senado, mas o trabalho da Fundação Getúlio Vargas também como um instituto de educação superior em parceria com outras instituições como o ISCT do Instituto Universitário de Lisboa, vale uma referência aqui, Dr. Marcos Vinícius. Como é que esse trabalho de dupla titulação, como é que é esse intercâmbio em que o profissional pode fazer parte do seu curso no Brasil e parte desse curso de MBA, enfim, de pós-graduação em Portugal? Como é que funciona isso? A Fundação ela tem uma vertente forte, né, densa, internacional há muitos anos, mas sempre muito a nível de pesquisas acadêmicas. E de 10 anos para cá, a Fundação começou a ter parceiros, não só para pesquisa, mas também parceiros para educação, que nós chamamos de educação executiva, né, capacitar os nossos profissionais para o mercado. E uma das parcerias mais sólidas que nós temos hoje é com o Instituto, com o ISCTE de Portugal, que o ISCTE em Portugal é a melhor escola de gestão, ou seja... O ISCTE, é a Fundação Getúlio Vargas de Portugal. Sim, faz o papel da FGV lá em Portugal. E esse acordo com o ISCTE, e que foi materializado em um produto que nós chamamos de MBA Executivo Global, ele prevê um curso de MBA para altos executivos, para executivo sênior, onde vamos supor que esse curso venha a ser oferecido aqui em Rio Branco. Provavelmente isso vai ocorrer. Então nós vamos ter um módulo em Rio Branco, em 1 semana e meia de estudo, tarde e noite. Vamos ter um intervalo, onde neste intervalo o participante será monitorado por uma equipe de tutoramento. No segundo momento, nós vamos ter 3 semanas em Lisboa, 3 semanas com professores, não só portugueses, professores europeus, dentro daquela temática proposta pelo curso.
No terceiro momento, nós vamos ter novamente uma semana e meia em Rio Branco, e no quarto momento, o curso será fechado no Rio de Janeiro com uma semana e meia. Então, isso vai dar ao aluno, primeiro, uma mobilidade, uma visão global. E o que também é muito importante, esse aluno vai ter, esse executivo vai ter um certificado com dupla titulação. A importância de o executivo fazer esse tipo de curso, de aperfeiçoamento, de especialização, é justamente moldar também a sua profissão para o mercado global de hoje. Sim. E o que nós chamamos de global não é internacional. O global você age regionalmente, mas com uma visão global. Esse é o objetivo do nosso curso, capacitar esse executivo para aproveitar as novas tendências globais e principalmente, Alain, aproveitar esse momento do Brasil. O Brasil é a bola da vez. O Brasil faz parte do BRIC e é um dos países emergentes onde recentemente mais um desses institutos que dão notas às nações, aos países com relação a investimento, deu boa nota ao Brasil. O Brasil constantemente tem melhorado suas notas com relação ao grau de credibilidade para investimentos. Doutor Marcos Vinícius, nosso tempo é curto, mas eu preciso tocar nesse ponto. A reestruturação do ensino em Angola, mais um trabalho realizado pelo braço internacional da Fundação Getúlio Vargas, pelo senhor. Esse trabalho nós estamos projetando ainda. Então nós estamos em Angola, a Fundação está em Angola já há 5 anos, realizando um bom trabalho, oferecendo cursos aos executivos. A Fundação criou a Escola Nacional de Administração em Angola, lá em Angola, vinculada ao governo. E é essa escola de administração, a ENAD, criada pela FGV, que hoje capacita os quadros angolanos. Tá? E Angola é um país que está com um crescimento fantástico, né? E um potencial também fantástico. E dentro dessas relações com Angola, o governo angolano tem nos procurado para alguns projetos. Um dos projetos que eu estive agora recentemente em Luanda, reunido com o Ministério da Educação, é traçar as linhas para um novo modelo educacional em Angola. Necessário, vital, para o país, né, aproveitar todo esse potencial que ele tem para um crescimento consistente. Agora imagine a grandeza desse projeto, a Fundação Getúlio Vargas traçar um novo modelo educacional para um país. É uma coisa fantástica, é um trabalho de uma magnitude impressionante. O brasileiro, né, em Angola é muito respeitado. Não é verdade. Né, a nossa posição em Angola, eu diria não só em Angola, mas na África portuguesa. Na África que fala a língua portuguesa. Em toda a África, nós temos uma posição muito, muito sólida. E instituições como a Fundação Getúlio Vargas têm que aproveitar esse momento, têm que ajudar o nosso país irmão. Doutor Marcos, para a gente finalizar, aqui no Acre, empresários, gestores terão a oportunidade de realizar algum desses cursos da área internacional da Fundação Getúlio Vargas na Uninorte? Sim. Nosso parceiro aqui no Acre é o Uninorte. A Fundação, a partir do final dos anos 90, até então, ela agia somente na sua sede, na sede do Rio de Janeiro e na sua unidade em São Paulo. A partir do final dos anos 90, a Fundação fez um projeto de expansão para ter representantes em todo o Brasil. E aqui no Acre é a Uninorte. Então, todos os projetos da FGV, todos os cursos da FGV que são ministrados no eixo Rio-São Paulo ou em outras cidades, eles são ministrados com a mesma carga horária, com o mesmo conteúdo, muitas vezes com os mesmos professores, quando estes têm agenda, em unidades como a unidade do Acre, que temos representante, é a Uninorte. Então, esse curso, o MBA Executivo Global, ele deve ser oferecido, sim, aqui em Rio Branco. Tá? Que grande notícia. Ele terá a mesma configuração, a mesma estrutura desse curso oferecido nas outras unidades do Brasil. Já tem data para que esse curso? Não, inclusive a minha vinda aqui passa também formatar isso daí. Passa também por reunião com os diretores da Uninorte para esse alinhamento e a definição de uma provável data. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Marcos Vinícius Rodrigues, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, o braço internacional da FGV. Dr. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e um ótimo final de semana.